Hoje nós vamos mergulhar no universo das animações no Filmora e eu vou te mostrar desde o básico até as ferramentas avançadas que vão fazer você fazer animações mais suaves e mais profissionais. E aí, tudo bem? Aqui é Maurício, criador de conteúdo aqui no canal do Filmora, e hoje eu vou te dar um aulão sobre animação. Então, se você ainda não baixou o Filmora, já clica, baixa para testar junto comigo e me acompanhar nessa super aula. Chegando aqui no Filmora, eu criei um exemplo bem simples para você entender primeiramente como funciona a animação. Afinal, se você nunca animou, isso aqui vai ser novo para você, mas você vai ver que é bem simples. O que eu fiz aqui? Eu criei um fundo, um texto escrito texto animado, que nós vamos animar ainda, e aqui eu tenho esse clipe. Eu vou dar 2 cliques nele, e aqui em vídeo básico eu tenho esses símbolos. Esses símbolos são chamados keyframes ou quadros-chave, e são eles os comandos que fazem a gente animar as coisas aqui no Filmora. Como você pode ver, quase qualquer parâmetro pode ser animado. Pode ser animado a posição, a escala, a opacidade, o giro, então você vai controlando de acordo com as suas necessidades. Então vamos dizer que eu parei aqui em 1 segundo, mais ou menos, e eu vou marcar um keyframe. E eu vou usar esse keyframe de transformação. Quando eu faço isso, ele está animando, na verdade, me dando um comando, uma coordenada de todos esses parâmetros. Beleza, esse é o primeiro keyframe. Para que ele se movimente, ou para que mude alguma coisa, eu preciso antes andar no tempo. Então eu joguei o cursor um pouquinho para frente, e aí eu vou, por exemplo, deslocar ele para a direita. Como é que eu faço isso? Eu posso puxar aqui, por exemplo, um número e escrever, ou puxar ele, ou posso arrastar também o texto na tela. O que vai acontecer? Quando eu toco, agora eu tenho esse texto se deslocando. Ótimo, né? Maurício, como é que eu faço para deixar isso aí mais rápido? Eu achei um pouco lento. Eu preciso refazer, desfazer, apagar tudo? Não, basta você vir até o texto aqui embaixo e você vai diminuir a distância entre os keyframes. Então, se eu quiser mais rápido, eu vou jogar ele para a esquerda, ou seja, aproximando os keyframes, e você vai ver agora esse texto mais rápido. Ótimo, né? Se eu quiser ele mais lento, você faz exatamente o contrário. Você vai jogar para o outro lado e ele vai ficar bem lentinho. Então a distância vai determinar a sua velocidade. Ótimo, né? Vamos fazer um exemplo aqui e variar um pouquinho isso aqui, só para você entender que isso aqui também pode melhorar. Aqui a gente entendeu o básico de uma animação, mas como é que eu vou deixar isso aqui mais suave, mais interessante? Bem, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou duplicar essa camada aqui, então para isso eu vou segurar Alt, vou clicar e arrastar para cima, e agora eu tenho 2 vezes, tá? Esse texto animado. Para facilitar a nossa compreensão, vou clicar num deles e vou jogar aqui para baixo, tá? Então você vai ver que eles vão andar juntos, beleza, né? Porque eles são uma cópia. Mas o que eu quero fazer agora é deixar o de baixo um pouco mais suave. E aí a gente vai entrar no painel de quadro-chave, que vai facilitar também a nossa vida, tá bom? Quando eu venho até o nosso elemento aqui, se eu clicar no keyframe, eu posso aqui clicar com o botão direito e eu tenho as várias opções do nosso keyframe, tá? Que é, por exemplo, a curva de Bézier, eu tenho esse mostrar a animação do quadro-chave e por aí vai, tá? Quando eu quiser ajustar, basta eu clicar também aqui nesse ponto, aqui do lado desse nosso diamante, e eu vou abrir. E aqui ele vai te mostrar quais são os elementos que estão animados, tá bom? No meu caso, o que está animado aqui é a nossa posição, tá? Então é ela que vai ajustar. Quando eu quiser, por exemplo, deixar com que essa posição em X ela fique diferente, ou seja, eu quero que o texto não fique tão robótico, que ele tenha uma certa fluidez, eu posso clicar com o botão direito em cima do keyframe, e aí eu tenho a opção aqui, ó, que é a curva de Bézier. E uma delas aqui que é bem legal se chama facilidade de entrada. Quando eu clico nela, essa curva ela vai ser uma curva um pouquinho diferente, tá? Então ela vai ter uma certa suavidade. Você vê até que agora ele mudou um pouquinho, né? Um texto está diferente do outro, você viu que o de cima está um pouquinho mais rápido, mais quadrado, e o outro ele vai ter o mesmo tempo ali, mas ele vai ser um pouquinho atrasado. Isso tem a ver com essa curva aqui, que eu posso, ó, agora ajustar. Quando eu clico nela, eu venho aqui, eu posso mexer nessa curvatura. Então, por exemplo, aqui ele saiu mais rápido e freou. Ou se eu jogar para baixo aqui, ele vai sair mais devagar e vai acelerar. Você viu como fica legal? Que agora a animação ela não fica tão durona, ela fica mais
fluida, mais natural, né? Porque ninguém começa a andar e de repente já está andando na velocidade que vai chegar. Tudo que se movimenta vai sair do zero e vai começar a se movimentar. Então, esse tipo de curvatura aqui é o que vai exatamente ajudar você a ter mais naturalidade. E aí, se você quiser, para a gente fazer um outro exemplo aqui, tá bom? Eu vou pegar, vou duplicar mais uma vez aqui esse nosso quadro, tá? O nosso texto. Então, jogar aqui, segurar, jogar para cima. Vou jogar ele aqui para baixo também. Ele é exatamente igual ao nosso segundo, tá bom? E aí eu quero te mostrar só para você ver, então, essas variações. Quando eu venho aqui no nosso painel do quadro-chave, onde eu entro nos meus controles e quando eu quero animar alguma coisa, tá? Quando eu clico aqui e ajusto, então no meu caso aqui eu vou usar uma curva de Bézier diferente, por exemplo, eu vou usar uma curva contínua. E aí você vai ver que ele tem, ó, uma animação, cada um tem uma animação um pouco diferente, tá? E aí você pode clicar em cada um dos seus pontos e ajustar essa curva, tá? Então aqui você tem as opções dos tipos de curva que você quer trabalhar. Aqui a gente fez uma curva que é uma espécie de S, ó, que ela é um pouquinho mais acelerada no começo, né? E depois dá uma freada, olha que legal. Então na primeira eu tenho uma linear, na segunda eu tenho essa com início facilitado e nessa outra eu tenho essa que tem a aceleração. Legal, né? Isso aqui vai funcionar para tudo que você quiser ou precisar aqui dentro do Filmora. Vamos fazer um outro exemplo agora? Tá vendo esse texto aqui? Esse texto aqui, eu peguei uma imagem aqui do próprio Filmora, né? E eu quero animar esse texto entrando aqui, tá? E para isso, o que eu vou fazer? Mesma ideia, tá bom? Eu vou pegar o texto, vou dar 2 cliques, venho aqui até a animação, só que aí eu vou começar diferente. Eu vou fazer ele primeiro na tela, ok? E aí ele vai ficar um tempinho aqui na nossa tela. Então eu vou fazer outro ponto. Então esses são os 2 pontos meio estáticos do meu texto. E agora eu vou sair da tela. Então eu vou voltar no tempo, tá? Me acompanha aí. E aí eu vou jogar ele aqui no eixo X, ó, para fora da tela. Posso até mesmo digitar aqui, ó, menos 3000, tá? Então agora ele está fora. Aqui no Y é 0. E aí quando eu toco, ele entra aqui. Tá, beleza. Maurício, você falou que dá para suavizar isso aqui, né? Ficou meio quadradão. Será que dá para ficar mais legal? Claro. Entra de novo no painel do quadro-chave, tá bom? E aqui eu vou ajustar, no meu caso, a posição e eu vou mudar essa curva. Clica no keyframe que você quiser e aqui eu vou mexer nesse tipo de curva. Se eu quiser ela, por exemplo, um pouquinho mais lenta no início e depois ganhando aceleração, basta eu clicar e mudar na minha curva aqui. Então ela vai mais lenta, ó, e aí ela chega com tudo, né? Olha que legal. E aí eu posso mudar também essa outra curva se eu quiser. Ajusto ela aqui. Olha que legal. Aqui ela vai até movimentar um pouquinho. Super legal, porque as curvas vão mudando aqui a nossa proporção também da animação, tá bom? Então você pode ajustar isso de acordo com a sua necessidade. Ela foi, voltou, tá vendo como ela parece passear um pouquinho, né, com a nossa imagem? Então aqui isso vai facilitar. Com a nossa curva, a gente vai trazendo então essa suavidade. Deixa eu puxar aqui um pouquinho, só essa curva um pouquinho para baixo. Tá? Então ela foi, puxou. E aí na outra eu também vou fazer a mesma coisa, né? Vou fazer uma curva um pouco diferente, que na verdade é a hora dele sair. E aí aqui nesse ponto eu vou jogar ele lá para fora da minha tela de novo, tá? Então ele foi assim, ó. Você viu como está bem fluida a animação agora? Eu vou até expandir aqui para você ver, ó. Ela entrou rápida, foi, voltou e saiu, tá? Não fica uma coisa super quadrada. Isso tudo usando as minhas curvas, tá? É isso aí que vai dar mais dinâmica, mais interesse nas suas animações. Não vai ser uma coisa que entra, para, sai, sabe? Ela vai e fica fluida dentro do que você está trabalhando. E para isso basta você ir ajustando as suas curvas para saber como é que ela vai funcionar. Legal, né? Essa ferramenta deixa suas animações ainda mais dinâmicas. E por falar em dinâmica, eu tenho também uma recomendação para que você possa criar conteúdos dinâmicos a partir de lives. Isso tudo feito aqui no Filmora. Para isso, basta você clicar no card e depois assistir esse vídeo. Bom, você já entendeu como é que funciona então o nosso painel de quadro-chaves, você já entendeu como suavizar também as coisas aqui no Filmora, e aí eu quero te mostrar mais uma ferramenta que é muito legal, e eu vou criar um exemplo lúdico aqui, para a gente brincar um pouquinho. Vamos pegar aqui
eu peguei essa imagem de um mapa, tá? E aí eu peguei também esse barco. Esse barco, ele veio de um sticker, né? Aqui na ferramenta que você tem do Filmora em adesivos, né? Eu tenho aqui barcos. Então procurei um barquinho, que é uma imagem, tá? E eu vou animar ele. Então eu vou animar como se ele estivesse passeando na costa brasileira e depois eu vou até Angola com ele aqui. Ótimo. Então o que eu vou fazer? Animar normalmente, marcando keyframes, né? Então eu vou voltar aqui lá para o início do meu clipe, beleza? Tá, esse aqui vai ser o início da minha animação. E aí eu vou dar 2 cliques no meu clipe aqui do nosso barco. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou girar o barco, tá? Porque ele está no sentido contrário, eu quero que ele ande para a direita. Então eu tenho aqui a opção de flip, tá? Para que ele vá para o outro lado. Ótimo. Outra coisa que eu vou fazer também é diminuir a escala, né? Para ele ficar um pouquinho melhor aqui para o nosso mapa. Maravilha. E aí eu vou trazer o meu barco, vamos dizer que ele vai sair aqui, ó, perto de Porto Alegre, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou marcar uns pontos por onde ele vai passar. Como eu falei, eu quero que ele passe pela costa brasileira. Isso tudo para te mostrar uma ferramenta que se chama Curva do Caminho. Mas acompanha que você vai entender as coisas funcionando e vai ser muito legal. Beleza, eu vou clicar aqui para adicionar um keyframe geral e aí tenho que andar no tempo. Aí agora ele veio aqui, ó, veio para Vitória. Maravilha. Aí eu andei um pouquinho no tempo, ele foi parar lá em Maceió. Aí, ok, depois ele foi ali para Fortaleza. Ótimo. E aí de Fortaleza ele decidiu ir lá para Sierra Luz aqui, ok? E depois, andando no tempo, ele veio para Angola. Mas, vamos ver como é que funcionou a nossa animação? Beleza, né? Funciona, só que ficou muito ruim, né? No fim das contas, porque ele tá muito durão, muito feio, assim, a maneira como ele animou ali. Então, o que eu posso fazer agora é fazer com que essa animação fique mais suave, mais interessante e que ele, ao invés de fazer só caminhos retos, ele comece a passear de uma maneira mais curva, né? Que seria como eu navegaria ali nesse mapa. Isso vai servir para qualquer vídeo de mapa que você for fazer. Aí o que eu vou fazer? Então, com o meu clipe selecionado, eu vou ligar aqui a opção que chama Curva do Caminho, tá? Se você não tiver com ela ativada, você vem, dá 2 cliques, liga aqui esse botão, tá? E aí você agora vai ver no mapa o meu caminho, tá? Como é que ele está indo, como é que ele está funcionando. Se eu desligar aqui a nossa camada de baixo, só para ficar mais fácil, você vê aqui em verde, né, esse caminho e todos esses quadradinhos aqui são os meus keyframes. Então, como é que eu vou fazer agora para deixar isso aqui mais suave? Eu posso voltar, né, e usar nosso painel e pegar ponto a ponto. Só que o legal da curva do caminho é que eu posso vir no próprio keyframe, clicar com o botão direito aqui na tela e eu mudo o tipo de quadro-chave, tá? Vamos ligar de novo aqui o nosso fundo, só para ficar mais fácil de visualizar também e o que eu quero fazer. Então, por exemplo, beleza, ele saiu de um quadro-chave padrão. No próximo, que seria esse ponto aqui que ele falou, ó, que foi para Vitória, eu vou pegar aqui e vou clicar com o botão direito e vou mudar ele, tá? Vou clicar no quadro-chave, botão direito, e aí eu venho aqui para uma chamada curva contínua. Quando eu faço uma curva contínua, agora eu vou até aumentar aqui para ficar mais fácil da gente visualizar, o que eu posso fazer? Ó? Eu posso mudar essa curva, então fazer com que ele trabalhe como um S, por exemplo, ou eu posso também mudar a maneira, né, que ele se posiciona. Então eu posso mover, não quero que ele pare em Vitória, eu quero botar em Salvador. Eu posso ajustar isso aqui, tá vendo? Então eu posso deixar ele mais curvo para ficar mais interessante esse caminho, tá? E posso também ajustar a posição, tá? Então, olha como é que vai ficar. Legal, ó. Aí, quando eu vou andando aqui na minha timeline, eu vou dando 2 cliques, tá? Caso suma o nosso barquinho aqui, nosso elemento, quando você toca, você vem clicando, botão direito, e aí você vai mudando aqui. Eu gosto de trabalhar com esse curva contínua, porque ele já te dá as opções de trabalhar dos dois lados, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar ele agora para que eu faça um arco, né, mais interessante. Então, ele já vem fazer isso aqui. Legal. O que aconteceu? Por que ele ficou tão rápido o começo aqui, ó? Porque, na verdade, o meu keyframe estava muito próximo, né? Então, eu posso aumentar também a distância entre o meu keyframe se eu quiser, não tem problema nenhum. Legal, né? E aí eu vou ajustando aqui. E aí, no meu
na minha continuidade aqui, o que eu vou fazendo? Vou selecionando os meus keyframes e vou mudando eles agora para a curva contínua, para que eu possa ter eles mais suaves, né? Por exemplo, aqui ó, ficou muito duro, né? Aquele canto que eu criei aqui. Então agora eu vou ajustar e vou mudar. Agora minha rota vai ser um pouco mais abaulada aqui para ficar mais interessante, né? Então ele foi para cá, subiu e aí ele vai para esse ponto. Aqui também, né? Para que ele não fique dando essas paradas nos pontos que eu marquei aqui, então eu vou sempre selecionando, eu vou no keyframe onde eu estou trabalhando aqui, botão direito, curva contínua, e aí você vai desenhando a nossa curva, tá? Para que fique mais interessante. Vou jogar ele para dentro do mar, mas vou então jogar ele dessa maneira. Então ele vai fazer um caminho um pouco mais orgânico, né? Aí aqui no final também, seleciono, tá? Vamos selecionar ele aqui, vou abrir, 2 cliques nele. Então venho para cima do meu keyframe, se quiser, ou dar 2 cliques aqui para ele aparecer de novo a curva. E eu vou clicar com o botão direito, tipo de keyframe, curva contínua. E aí eu vou ajustando de acordo com as minhas necessidades, para que ele tenha uma suavidade. E aí quando você vê, você tem um resultado mais fluido e você pode ir, lógico, ajustando aqui, tá? Gaste um tempo aqui para que você consiga deixar suas animações mais interessantes e mais suaves. Ah, e uma dica importante, as animações são ótimas para vídeos publicitários. E se você quiser aprender a fazer um vídeo publicitário somente com o seu celular, eu tenho um vídeo bem legal que vai te ajudar muito nesse quesito. O card está aqui e depois você assiste. E aí eu tenho dicas para que você faça animações ainda mais profissionais, além das nossas ferramentas aqui que você já está usando. Primeiro, menos é mais quando a gente trabalha com animações. Quando você faz uma animação bem feita de algum elemento, às vezes aquilo é o suficiente para impactar o seu espectador, beleza? Segundo ponto, você deve sempre utilizar essas curvas para que você consiga deixar a sua animação menos robótica e muito mais suave. E o terceiro ponto é, pratique. Quanto mais você fizer animações, melhores as suas animações vão ficar. Então, daqui para frente, utilize essas ferramentas que eu te mostrei e comece a usar em todos os seus vídeos. E você vai ver que você vai evoluir nas animações e, consequentemente, também vai evoluir a qualidade dos seus vídeos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que foi uma aula, né, que tratou aqui dos conceitos de animação e também das ferramentas do Filmora para que você possa animar daqui para frente muito melhor. Deixa aqui seu comentário sobre que tipo de conteúdo você quer ver aqui ou qualquer dúvida que você queira tirar para que a gente continue criando novos conteúdos sempre incríveis para você. Um grande abraço e ótimas animações!